Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius. Trago para vocês aqui a nossa revisão de conteúdo. Nós chegamos aqui a um ponto mais sofisticado da prova, porque ela exige que vocês façam um movimento duplo. Compreender como a sociedade deve ser organizada a partir do contratualismo e, ao mesmo tempo, reconhecer como ela realmente funciona, a partir da sociologia de Pierre Bourdieu. O contratualismo, de forma geral, tenta responder uma pergunta fundamental: por que os indivíduos aceitam viver em sociedade? A resposta está na ideia de contrato social. Mas cada autor constrói esse contrato de maneira diferente. E é nessa diferença que a prova exige atenção. Em Thomas Hobbes, o estado de natureza é marcado pelo conflito. A ausência de um poder comum gera insegurança constante. E os indivíduos vivem sob o medo da violência. O contrato surge, então, como a necessidade de sobrevivência. Abre-se mão da liberdade em troca de segurança. O resultado é um Estado forte que garante ordem, mas limita a autonomia. Já em John Locke, a lógica muda. O estado de natureza não é necessariamente violento e os indivíduos já possuem direitos naturais, tais como vida, liberdade e propriedade. O contrato social não cria esses direitos, mas os protegem. Isso significa que o Estado deve ser limitado e que sua legitimidade depende do cumprimento dessa função. Em Jean-Jacques Rousseau, o problema central passa a ser a desigualdade. Para ele, a sociedade corrompe um ser humano e cria relações injustas. O contrato social deve, então, reconstruir a igualdade por meio da vontade geral. Aqui, a legitimidade política depende da participação coletiva e não apenas da proteção de interesses individuais. Até esse ponto, temos 3 formas distintas de pensar a sociedade: segurança em Hobbes, direitos em Locke e igualdade em Rousseau. No entanto, a prova não quer que vocês parem aqui. Ela exige de vocês avançarem para o pensamento de John Rawls e principalmente que vocês comparem essas teorias. Rawls retoma o contratualismo, mas com um objetivo diferente. Ele não quer explicar a origem do Estado, mas estabelecer critérios de justiça. Para isso, ele propõe a ideia de posição original, na qual os indivíduos escolhem as regras da sociedade sem saber qual posição ocuparão nela. Esse desconhecimento, o véu da ignorância, impede que interesses particulares determinem as regras. A partir disso, Rawls constrói 2 princípios fundamentais: a garantia de liberdade básicas para todos e o princípio da diferença, segundo o qual as desigualdades só são justificáveis se beneficiarem os mesmos favorecidos. Até aqui, o ponto mais importante. Rawls tenta resolver um problema que os contratualistas clássicos não resolvem plenamente: o problema da desigualdade. Mas agora entra um elemento que ele não controla completamente. E é aqui que Pierre Bourdieu se torna fundamental. Bourdieu não está preocupado em dizer como a sociedade deveria ser,
mas em mostrar como ela realmente funciona. E o que ele demonstra é que os indivíduos não partem de posições iguais. Eles entram nas disputas sociais com diferentes quantidades de capital. O capital econômico diz respeito aos recursos financeiros. O capital cultural envolve a educação, linguagem, domínio e códigos sociais. O capital social refere-se às redes de contratos e relações. Esses capitais se articulam no hábitos, que é a forma como o indivíduo incorpora essas experiências e, ao longo da vida, desenvolvendo disposições que orientam as suas ações. Isso muda completamente a forma de pensar o mérito, porque para Bourdieu, aquilo que parece ser mérito individual, muitas vezes é resultado de condições sociais anteriores. Quem já possui capital cultural e social entra no jogo como vantagem, mesmo que isso não seja visível. Agora, conectem isso com Rawls. Rawls propõe que as regras da sociedade sejam definidas de forma justa, ignorando as diferenças. Mas Bourdieu mostra que, na prática, essas diferenças já estão presentes e estruturam as oportunidades. Isso gera uma tensão fundamental. Rawls constrói um modelo ideal de justiça. Bourdieu revela desigualdades sociais que dificultam essa justiça. E é exatamente essa tensão que a prova quer que vocês explorem. Agora vamos ao ponto final: convergências e divergências. Todos os contratualistas, Hobbes, Locke, Rousseau e Rawls, compartilham uma ideia central. A sociedade é construída por uma lei não natural. Ela depende de regras e acordos. Mas eles divergem profundamente sobre o que deve ser priorizado. Hobbes prioriza a ordem e a segurança, mesmo que isso limite a liberdade. Locke prioriza os direitos individuais, especialmente a propriedade. Rousseau prioriza a igualdade e a participação coletiva. Rawls tenta equilibrar liberdade e igualdade por meio de princípios racionais de justiça. Já Bourdieu não está nesse mesmo plano. Ele não propõe um modelo de justiça, mas revela como a sociedade funciona de fato. Ele mostra que desigualdades não são apenas econômicas, mas também culturais e sociais, e que eles influenciam diretamente as oportunidades. A convergência entre eles está na tentativa de compreender a organização da sociedade. A divergência está no foco. Os contratualistas pensam que legitima a sociedade, enquanto Bourdieu revela como ela reproduz desigualdades. E Rawls ocupa uma posição intermediária. Ele tenta construir um critério de justiça capaz de responder a essas desigualdades, mesmo que de forma ideal. Portanto, o que a prova exige de vocês é a capacidade de articulação, compreender os modelos teóricos de justiça, reconhecer as desigualdades reais apontadas por Bourdieu e, a partir disso, construir uma análise crítica. Pessoal, isso é tudo que nós vamos estudar e vai cair na prova. Uma boa sorte e tudo de bom.